O fato é que essa nomeação de Márcio Postman para o IBGE até eu posso dizer sem o conhecimento, Bosco, da ministra Simone Tebet, quer dizer, ele não era o candidato dela. Ela tinha dado uma entrevista algumas horas antes à Miriam Leitão na Globo News, dizendo que ainda não sabia, ainda não tinha um nome para o IBGE, e na sequência vem o ministro Paulo Pimenta e fala: é ele, está nomeado, ele vai ser o presidente do IBGE. E aí, Bosco? Olha, esse cargo está vago, Mara, desde janeiro, né? Então, muita gente acha que a Simone dormiu no ponto, ou teria sido ingênua. Eu não acredito que ela tenha esse nível de ingenuidade. Mas muita gente diz porque não há vácuo na política, e ela não preenchendo, ou não, enfim, não olhando para isso, acabou deixando espaço para que essa contraofensiva aí, que vem de dentro do PT, para a nomeação de um economista de linha adversa àquela adotada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e, portanto, pelo governo Lula, né, ganhasse espaço. É difícil, assim, a gente abraçar inteiramente essa tese, porque se a ministra Simone Tebet, não preencheu esse cargo, certamente ela não estava indiferente à importância dele. Ela já deve ter sido obstruída nessa tentativa algumas vezes, né? E tem dois aspectos para mim muito importantes nisso, Mário. O primeiro é que isso foi atribuído a uma decisão expressa e pessoal do presidente Lula. Se assim o foi, a Simone Tebet não tem como reagir, né? Em segundo lugar, é menos importante o fato do Postman ter ido para o IBGE do que o fato de que sua nomeação é a nomeação de um economista que vai passar a fazer parte da estrutura de governo e se alinhar, evidentemente, com as forças partidárias do governo, do PT, no discurso oposto à linha que vem sendo adotada na economia pelo governo, que é uma linha liberal, uma linha que está procurando uma sintonia com o mercado. Você vê que todo esse esforço do arcabouço fiscal, quer dizer, de substituir o teto de gastos, a questão de conseguir arrecadação para dar suporte a esse arcabouço, né? Tudo isso está num caminho que não é o caminho, não é a visão de economistas como o Márcio Postman. Agora, quanto a Simone, é preciso entender que você já tem um conflito anterior ali, quer dizer, a Simone, que foi importante na eleição de Lula, foi importante por quê? Porque a eleição de Lula foi muito apertada. Ele ganhou por uma margem muito apertada. Então, certamente, a participação de Simone Tebet na aliança e de outras pessoas foi decisiva para que essa vitória se consumasse. E ela aspirava um ministério de mais visibilidade, né, como o do desenvolvimento social, e não lhe foi dado. E ela foi para o planejamento, mas já com a pasta bastante desidratada, Mara e Silvia, porque do planejamento, parte dele foi retirada para compor o Ministério da Gestão, que está com o Sternberg. Então, restou a Simone orçamento e planejamento, que não é pouco. Mas, nesse contexto, o IBGE é um braço importantíssimo para o planejamento, né? E também não foi nomeada uma pessoa que ela gostaria, né? Ela sequer conhece o Márcio Postman. Quer dizer, claro que conhece, sabe quem é, etc. Mas ela mesma declarou que não o conhece. Então, e o Fernando Haddad, visivelmente, deu a declaração ali política para compor, para não piorar a situação, porque o Haddad está se mostrando um político hábil, e essa habilidade se percebe na medida em que ele, ao abordar um caso como esse, ele está abordando já
com vistas ao cenário de uma convivência, a partir de agora, com o nomeado, com o novo integrante. Então, ele não vai agora fazer uma coisa agressiva. Mas a repercussão entre os economistas, como Edmar Baixa, por exemplo, foi terrível. Ele chegou a se dizer ofendido com a nomeação do Postman, em quem ele não reconhece qualificação para o cargo, né? E, como economista, considera um ideólogo. Ele não usou essa expressão aqui que eu vou usar agora, mas assim, quase um alienígena, né? Então, também Helena Landau e outros personagens do mercado ficaram absolutamente decepcionados e até irritados com essa nomeação. Porque sabem que a questão não é só o IBGE, é que você tem um economista que vai polemizar dentro do governo, como já foi feito no passado em governos do PT. Olha, nossa, tá fervendo essa audiência aqui, Silvia. Sobrou também mais para você, mas espera aí que agora eu vou concentrar aqui os comentários em relação. A Sirlene Bambirra, ela diz o seguinte: eu concordo que esse tipo de enquete fomenta uma briga desnecessária no governo. Sirlene, você acha que a nossa enquete aqui do Meio News vai fomentar uma briga no governo? O governo tem instrumentos melhores para brigas, né, Bosco? E nessas horas que a imprensa presta um desserviço, e é assim que nasce um Bolsonaro e vira presidente. Façam meia-culpa. Sirlene, na boa, não é essa enquete que vai fomentar a briga no governo. Essa enquete, ela reflete a briga do governo, entende? Não somos nós que estamos fomentando a briga no governo. É a briga do governo que é a notícia. E é importante que a gente saiba essas diferenças. Inclusive, a gente fala aqui que existe uma equipe econômica do B ali dentro do próprio governo, o chamado Fogo Amigo, enfim, que é contra essa linha adotada pela política econômica do ministro Haddad, enfim, que está dando certo, hein? Vamos falar que a FIT é a nova agência que melhorou ali a perspectiva para o Brasil. O Luiz Ben Racional concorda com a Sirlene, ele acha que a nossa enquete está fomentando a briga no governo, que reflete a visão da imprensa. Então, na verdade, o que a gente está fazendo a gente está mostrando o que é que está acontecendo no governo. A gente não tem esse poder que vocês estão nos colocando, de fomentar uma briga no governo. Só que sempre teve essa conduta de transferir a esquerda e direita nas nomeações e projetos. Esse aqui é o comentário do André. O André sempre tem... Enfim, a audiência está aqui com bons comentários, mas isso mostra, Bosco, o quanto esse assunto pega, né, ali entre os apoiadores do governo também, enfim, porque os apoiadores estão aqui sentando cacete na gente, dizendo que a gente é que está fomentando essa briga. Agora, como você falou, houve uma avalanche de críticas a Márcio Postman, principalmente muitas críticas dizendo que, enfim, fazendo referência à passagem dele pelo IPEA, que não foi muito bem sucedida e que no IBGE você poderia interferir em números, manipular números, enfim, e são números importantes para a economia, enfim, o trabalho do IBGE é importantíssimo. Você lembra que ele ficou, inclusive, sem recursos durante o governo Bolsonaro, lembra, Bosco? E a gente bateu forte nisso, todo mundo bateu muito forte como deixar o IBGE de lado, porque é uma instituição extremamente importante para a economia brasileira, inclusive para a gente entender o que está acontecendo na economia brasileira, né? Olha, Mara, eu acho que a pior forma de fuga é essa que a gente viu em alguns comentários, né? Não dá para negar a realidade. Você tem um governo que não é um governo puro sangue, nem poderia ser, é um governo que precisa de alianças, e essas alianças vão de um arco ideológico, de uma ponta a outra, de um arco ideológico amplo, e nem se completou ainda essa aliança de forma total, não é? Então, é evidente que esses conflitos vão surgir, não é? A Simone Tebet não é uma ministra, assim como outros, do desejo do PT, que idealizou ou que gostaria de ter um governo 100% de esquerda, etc.
você tem um Congresso majoritariamente conservador. E é preciso governar, né? Então, esses conflitos são naturais. O partido vai lutar o tempo todo, o PT, é legítimo isso, para compensar essas eventuais perdas no contexto da discussão ideológica que ele tem dentro de um governo que foi eleito, um governo eleito pelo partido, mas dentro de uma grande frente. Então, vão ter conflitos. Agora, não faz o menor sentido dizer que a imprensa reflete, que o governo tem esses conflitos porque a imprensa provoca. Não, a imprensa está refletindo o que está acontecendo lá dentro. E nem teria esse poder. Pode ser que meio século atrás a imprensa tivesse um poder desse. Hoje, de forma nenhuma, né? É evidente que que bom se o MyNews tivesse esse alcance, seria muito bom. Mostraria que nós temos um poder de influência fantástico, né? Mas não temos esse poder de influência e acredito que nenhuma mídia grande vai ter, assim, nesse nível de determinar ministro, etc. O fato é que o Márcio... Não, isso que você falou é importante, porque é o seguinte, aliás, é o contrário, as redes sociais hoje têm um poder forte, a gente tem comentado isso, se tem alguém que tem um poder forte, isso são as redes sociais, as pessoas se movimentando nas redes sociais, que inclusive blindaram Marina, blindaram Nízia, e estão blindando Silvio Almeida, né? Lutando muito no MyNews para crescer, para ter essa influência toda, mas é uma estrada longa, né? E você vê, temos que passar por uma convivência amistosa com críticos como esses que estão aqui na nossa rede, que são muito bem-vindos, né? Eu estou aqui numa tentativa de estabelecer que não adianta o raciocínio com o fígado, né? É esse tipo de raciocínio que gerou no passado aí, e ainda tem gente que pensa assim hoje, no governo, né? Da regulação da mídia, né? Quer dizer, na verdade, um eufemismo para controle. Por exemplo, por esse raciocínio, se estivesse em vigor essa regulação da mídia, nós não poderíamos estar fazendo enquete. Seria proibida, vetada, não, isso não é papel, né? Então, não é por aí, gente. Nós estamos vivendo uma etapa da humanidade, eu diria, em que a transparência vai ser cada vez maior, porque é a tecnologia que traz. Se ela não vier na sua integridade, na sua integralidade, pela virtude humana, ela vai vir pela tecnologia. Então, não tem mais essa coisa de escolher o que vai ser dito. A gente precisa ser fiel aos fatos, isso sim, né? E o fato é que houve uma nomeação que não passou pela ministra Simone Tebet, que é a ministra desse setor, que precisa do IBGE, né? Foi uma nomeação à revelia dela, ela está testando isso, e foi uma nomeação que trouxe um perfil que pensa diferentemente da linha econômica adotada pelo governo. Então, de se colocar então, que o PT se impôs nesse contexto e conseguiu nomear o Márcio Postman. O presidente Lula, ao contrário do que disse uma outra ouvinte nossa aí, não nomeia quem ele quer. Não é assim que funciona a política. Tanto aí que ele está fazendo composições e negociações com partidos que hoje estão em oposição ao governo. Então não é quem ele quer, é quem ele quer, mas tem também o lado de quem ele pode, não é? Então, assim, o presidente Lula sim a palavra final da nomeação. Isso é que pode ser dito, né? E se o Postman foi nomeado, está com o aval do presidente Lula. Então nós temos que entender que o árbitro desse jogo permitiu a nomeação do Postman, não é? E essa é a realidade desse xadrez. Agora, você perguntar o resultado disso, eu acho que é ruim para o governo e é ruim para Simone. Porque a reação, o Postman vai ser uma pedra no sapato aí, do Haddad e da Simone, como foi no passado. Essa não é uma afirmação, não é uma premonição, não é uma adivinhação, não é uma bola de cristal. Isso é baseado no que
ele já fez no passado, né? Ele pensa diferente. Ele é um homem, por exemplo, que acha que o Pix é um mal, é uma coisa nociva, né? Até hoje ele, inclusive, repete isso. Então, são linhas de pensamento muito diferentes. Aqui não vai nenhum desrespeito ou demérito a quem quer que seja, mas é uma descrição do que está acontecendo, né? Se isso vai gerar uma consequência maior dentro do governo, no sentido de a Simone Tebet pedir o boné, acho que tudo isso é precipitado, né? A Simone, politicamente hoje, ela não convém a ela também se movimentar pelo fígado, porque ela em Mato Grosso, o estado dela, Mato Grosso do Sul, não há espaço político nesse momento para quem está sem mandato, né? É um estado bastante que tem um grande percentual de eleitores bolsonaristas. Ela é um perfil de direita e ela, enfim, ou fica aí até 2026, ou em algum momento ela encontra uma porta de saída, se for esse o desejo, se for esse o caminho certo. Agora, eu não acredito que de súbito ela vai criar nenhum tipo de crise. Haja vista aí a linha que o Haddad adotou, ou da convivência pacífica com esse pensamento adverso dentro do governo, né? Mas é uma coisa que me surpreendeu, a nomeação do Márcio Postman.